Estamos aí agora pelo YouTube da Fundação Bom Amparo. Mais uma palestrazinhas por aqui, viu, gente? Perguntas e respostas, tá? Se alguém tiver dúvida, se não tiver, eu vou continuar falando. E acreditem, eu falo. Vocês já viram, né? Eu gostaria de fazer uma observação na minha parte, que eu analiso alguma coisa. Sim, é muito bom fazer. Essa competitividade que a gente tem no dia a dia, querer as coisas, as pessoas também não estão deixando a espiritualidade de lado, não estão se preparando para que é vencer em todas as etapas. Às vezes não pode, às vezes vem também as coisas adversas e as pessoas entram em pânico. Não teria que ter por exemplo, eu venho aqui uma vez por semana, eu procuro me moldar no melhor possível dos erros que eu faço, vou procurar errar menos possível, que eu sei que eu vou errar. Será que as pessoas estão deixando a espiritualidade de lado e vão na competição do dia a dia e não se policiam? Vamos falar em 3 vertentes para essa resposta. Você está vindo uma vez aqui sempre, eu vejo aqui e agradeço por isso. Faça uma retrospectiva da tua vida desde quando tu está vindo aqui até hoje, o quanto tu melhorou em alguma coisa. Busque isso dentro de ti. Vê aquilo que tu corrigiu, vê aquilo que tu melhorou. Esse é o primeiro grande passo para a gente saber que está caminhando uma reta certa. A segunda, os seres humanos, eles querem sim se apegar a Deus, à espiritualidade, só que o poder da vida fala mais alto. O poder do boleto, o poder do filho, o poder do carro, o poder da conta, e ele acaba se perdendo na jornada. Ele nem fica na busca pelo dinheiro e nem na busca por Deus. E aí caminha a deriva. Terceira, quando a gente quer saber como ganhar, como vivenciar uma história, uma vida, e você bota Deus como definição e o resto como auxílio e ajuda, aí a vida caminha certa. Essas coisas de acontecer na vida vai acontecer sempre. Você quando nasceu, chegou aos 12 anos de idade, tu olhou para tua vizinhança e disse, eu vou morrer aqui, já conheço todo mundo. Mentira, tu saiu dali. Tu casou, foi para uma casa, tá com uma mulher, tu diz, agora eu vou morrer aqui. Te separou, foi para outra. Olha quanta jornada tu faz numa história de vida. Pessoas que precisam vivenciar, pessoas que precisam te ver, pessoas que precisam te compreender, porque lá em cima todos nós somos um grande núcleo de aliados. Então a gente tem que um ver o outro. O que faz as pessoas se perder hoje é o materialismo. É saber que elas querem mais do que pode. O que faz elas se perder hoje não é o ganho, é o poder. O que faz elas se perder hoje é que se o meu vizinho comprou um carro novo, eu também quero. O que faz se perder hoje é que você gasta mais do que ganha. Competição. É competição pura. E aí você destrói qualquer possibilidade de estar próximo de Deus. Porque não foi isso que ele quis. E não foi isso que ele preparou para nós aqui na Terra. Ele preparou a gente na Terra para viver, para estar em conjunto, para viver em grupos, para dividir, para somar, para ajudar um ao outro. Isso sim. E deu tudo errado. Mas, dessa vez ele não vai destruir a Terra. Da outra vez ele fez uma promessa e destruiu. Dessa vez não. A data limite de Chico Xavier em 2019 já diz isso. Está tudo ali especificado. Ele deu 50 anos para que nós não passássemos por uma guerra. E se nós não tivéssemos a guerra, nós teríamos o resto da vida como evolução muito grande no planeta. Estamos entrando para a evolução, porque vamos sair agora de provas e expiações para regenerações. É uma grande evolução para nós. Tem outra coisa que muita gente está achando. Antônio, vamos entrar para a regeneração, deve ser espírito muito superiores. Não, é nós. Aqueles que estão na fase boa da vida, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que vão entrar agora para se regenerar, aqueles que estão fora de crimes, de mentiras, de crueldades, essa grande carcaça que todo mundo usa. Ah, mas eu sou casado há 20 anos, eu traí minha mulher 5. Tu sabe o que é, Antônio? A carne é fraca, é desvio de conduta, é mau caráter. Essa é um dos primeiros grandes princípios que a gente tem que ter na vida. Não podemos culpar a mulher a mesma coisa que traiu o homem. É tão fácil usar o caminho certo, cara. Não dá.
Vamos separar. Eu tenho uma vida, você tem outra, acabou-se. Então, quando nós estamos mistigando coisas erradas, nós estamos produzindo coisas erradas. E aí, como é que nós queremos pegar um caminho certo? É difícil, gente. Mas a vida é tão maravilhosa. Acordar de manhã, agradecer a Deus, abrir o olho, tomar uma xícara de café, abrir a tua janela, olhar para a rua. Cara, tem coisa mais maravilhosa que isso? Não tem. Só que tem pessoas que são muito mal-humoradas. Ela acorda reclamando. Ela vai escovar o dente e briga com a escova. Ela olha, abre a janela, olha para a rua, vê tudo muito ruim. Aí como é que tu quer que o dia de uma criatura humana assim seja boa? Não, diga para mim, vocês conseguiriam entender isso? Fala, mana. Como que a gente pode ajudar uma pessoa assim? É difícil, mana. Eu vou te falar para ti que eu ajudo sim, tá? Eu ajudo, eu trabalho com elas aqui dentro, eu vou quebrando essas barreiras dela através de terapias, sim, mas é difícil. Muitas vezes as pessoas entram ali, sentam e conversam comigo. Eu ouço, converso, aí depois eu deixo uma pergunta na mente dela para ver até que ponto que ela vai me falar. Eu digo, como é que é o teu mau humor durante o dia? Ela já engasgou. Porque quando é bom, mas quando você está assim, você é quem está se machucando. É você que está se punindo. E você até tenta sair e não consegue, sabe por quê? Porque tudo que tu vê ao teu redor, vota a favor disso. Tomando veneno, esperando que o outro morra. Não dá, gente, para ser assim, não dá. Se você melhora a tua capacidade de uma libertação mental, uma higiene mental, tu vive muito bem. As doenças dificilmente chegam em ti, quando chega, passa, tem a sensação da autocura, porque o teu espírito está bem contigo. Agora, nós temos pessoas tão ruins, que o espírito faz questão de sair sozinho dela, deixar ela vagando pela rua, e ele diz, eu vou andar no outro lado. São pessoas ruins, não adianta. É a maldade, gente, é uma verdade. Vocês riem, mas é sério. É o desdobramento, mano. Ele sai do corpo. Ele não consegue. O laço, o cordão de prata que nós temos na nuca, ele tem uma flexibilidade. Se vocês verem palestra de um grande amigo meu que eu tenho, vocês vão ver, ele é um mestre nisso. Porra, ele vê a flacidez daquele cordão. E às vezes o espírito vê tanto mau humor que ele sai. Ele dá um tempo, aquela pessoa entra em devaneio, ela fica como se estivesse vagando. Nós já tratamos pessoas em escolas assim, tá? Já foi levado. Então, para vocês verem a dificuldade que é como lidar com a pessoa, é maldade. Antônio, essas pessoas que têm maldade, estão de mal com a vida, e você quando chega perto, vai sempre acontecer uma quebra, vai acontecer uma coisa ruim, né? Muitas vezes sim, mas tem muitos casos que não. Tu quer dizer uma coisa? Por que eu digo não? Muita gente às vezes pode chegar para dizer, Antônio, lá na minha casa, e está acontecendo coisa de quebrar copos, cortina se mexer, a porta abrir sozinha e fechar. Você tem que ver se dentro dessa casa não tem um médio de efeito físico. Isso acontece muito com médios de efeito físico e ele não sabe que é médio. O que é isso, Médio de efeito físico é um médio mais raro, mas ele consegue movimentar o copo daqui, ele empurra para o chão, ele faz essas portas se abrir, ele faz um carro bater no outro. Entende? Médio de efeito físico é uma raridade, mas tem muito. Eu tenho uma médium que trabalha aqui conosco que é médio de efeito físico. Então, eles são mais raros, mas tem. E muitas vezes você vê isso dentro de casa e diz, meu Deus, há um espírito negativo aqui dentro quebrando tudo. Não, é ele mesmo. É ele mesmo porque ele está em desarmonia com ele. Ele está num momento de ódio, de raiva, e isso acontece. Se ele tem a sintonia, se ele tem um campo de frequência dele anilhado, pronto, isso não acontece. A maldade, irmã, do ser humano não é o que vai julgar ele. Quando vocês vê falar em umbral chama-se passagem, porta.
Você não vai pensar que essa pessoa ruim ele vai para o umbral porque Deus, ou a equipe espiritual, ou o mentor dele levou ele. É ele que está levando ele mesmo. É a frequência de pensamento dele. Ele constrói. A pessoa passa por uma espécie de purificação. Sim, é uma limpeza. E depois ele sai do umbral, vai para as colônias. Pode sair depois de um grau de evolução. Sim, não. É uma limpeza. Você atinge a evolução. Você é um homem bom, muito bom, cara fiel a Deus. Não tem como tu chegar à colônia sem passar pelo umbral. É como se você tomasse uma chuveirada. Olha a egrégora que tu leva de um planeta desse aqui. Olha as larvas astrais coladas em ti daqui. Então tu tem que passar lá, tomar essa chuveirada, depois tu sobe direto à colônia. Mas se tu tiver um campo de frequência negativo, de raiva, de ódio, tu fica ali fazendo um estágio por mais um bom tempo. Aí tu fica ali, aí eles não te tiram. Nós estamos vivendo hoje na parte da economia do país, sem querer Sim. misturar política, os desvios de verbas, que todo mundo sabe, essas pessoas que têm esse poder de fazer manipulação, a filtragem do dinheiro, eles depois não terão que prestar uma conta? Irmão, no livro que nós temos sobre esses casos, e no que as entidades já passou para nós, a grande maioria desses políticos, eles nascem no sul da África, no nordeste brasileiro, em países que ainda tem que brigar pelo um bago de arroz para comer. É onde eles pagam, não é castigo, não é punição, é eles começando de novo para a nova jornada para ver se evolui. Quando você massacra uma população, vocês têm que se lembrar que essa população ela precisa e contava com o apoio dessas pessoas. Mas você consegue viver sem eles. Agora, imposto é desde a época de Nero. Só que naquela época era bem pior. Eles te davam a escolha de pagar ou morrer. Né? Hoje já está um pouco melhor. Nós pagamos e ainda ficamos quietos. Rimos, fizemos carne assada, comemos. Ainda brincamos. Mas tem a opção de se suicidar também, né? Não, tem muitos que suicidam sem opção, né, mana? São empurrados mesmo pelo sistema. Então, hoje nós estamos num país melhor. Só que precisa melhorar mais. Então, está chegando a regeneração. Aonde nós não teremos esses políticos, aonde nós não teremos praticamente doenças, aonde nós vamos estar fazendo uma passagem para nos equilibrar emocionalmente e psicologicamente. Só estudos e teorias e conhecimentos e aproximações que nós vamos estar vendo muitos interplanetários, como sirianos, pleitianos, arcturianos, muito em volta da gente, trabalhando com a gente. E quando chega essa época da regeneração? A regeneração, mano, ela está ocorrendo há 300 anos. Ela não é uma coisa que começa de hoje para amanhã. Agora ela entrou na reta final. Ela acaba em 2056. Acaba. Dali para frente começa a regeneração. Eles têm até ali para fazer a limpeza que estão fazendo ao redor do planeta. Eles estão tirando todos esses irmãos que estão sobre raiva, sobre ódio. Vocês ainda vão ver muito desencarnes coletivos. Vocês ainda vão ver muitas tragédias ocorrendo. Vocês ainda vão ver muita coisa tá passando por esse planeta. Só que são irmãos que estão sendo resgatados para outro planeta. Estão indo para Quirions, um planeta bem diferenciado do nosso, porém maior. Mas tem muita gente que pergunta, então é punição, Antônio, porque Quirios ainda vive a idade da pedra? Não, você vai vivenciar da onde você parou aqui. Começa dali a tua vida. Quirios, ele é por etapas. Tem a etapa lá embaixo, mas tem a etapa cá em cima, como é a Terra hoje. Se vocês for na Tanzânia, eles ainda caçam para comer. Eles não sabem que existe uma civilização. Temos povos lá que se eles não caçar, não comem. Então, para vocês verem que isso existe aqui também. Só que nós estamos voltados para a nossa bolha. E a nossa bolha diz que é isso aqui. Parece que não existe mais nada nesse planeta. Então, Noruega está à frente dos demais países, né? Porque lá você não paga estudo, não paga nada. Muito evoluído o planeta deles. Uma terra muito... Nós temos outras assim, pequenas. Temos mais um planeta e uma cidade muito bom para se viver. Porém, eu tenho que entender o porquê que eu estou no Brasil.
o país mais evoluído espiritualmente, o país mais próximo da centelha divina, o país que foi preparado para isso. Hoje eu comecei a estudar o porquê nasceram na França e vieram para o Brasil a maioria desses espíritos comunicantes para desenvolver no Brasil isso. O berço da humanidade está aqui. A hora que as grandes tragédias começar, é nós que vamos receber muita gente de tudo quanto é parte do mundo. E ela vai ocorrer, e ela está muito próxima, porque a transição não para, não retorna, não recua. Aconteceu com Capela e vai acontecer conosco. A mesma coisa. Eu acredito, gente, que eu não vou estar aqui. Mas eu vou estar do lado de lá dando muita risada e olhando para vocês. Porque eu vou assistir. Eu estou na melhor fase da minha vida. Eu estou no meio de uma transição indo para o final dela. E isso faz com que a gente deva se tornar cada dia melhor. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, lembrem na mente de vocês. Vocês moram em uma rua que tem 20 casas. Vocês conhecem os 20 vizinhos? Vocês dão um bom dia para eles todo dia? Não, né? Nem quero, estão vendo? É. Agora tu vê. E como é que Deus faz isso acontecer? Em épocas. Ele causa uma enchente bem grande, onde você vai para a casa do vizinho, come o pão dele, usa o banheiro dele, dorme com ele. E aí no outro dia um ajuda o outro a botar móvel para a rua. Um vive próximo do outro. Às vezes acusa-se que Deus é muito cruel. Deus é preciso. Não existe crueldade. Essa ironia é que na minha idade a gente já está calejado. Já deu atenção para o vizinho, para o outro e levou, entendeu? Então é por isso que chega uma certa hora que ele, peraí, viu muito bem, obrigado. Eu também penso assim, mana. Então, porque as pessoas, porque o ser humano, ainda tu não falou, o ser humano é ruim, entendeu? Nem todos são bons. Pessoas que estão aqui são das mesmas castas, né? Mas e por que nós estamos aqui? Estamos tentando evoluir. Não, estamos tentando. Saindo daqui ali na esquina já pode ser Eu sei, mana, mas nós temos que conviver com isso. Não, eu tenho 7 assaltos no meu armário. Nossa, tu é uma mulher de muita sorte. Não, Né? É porque eu, graças a Deus, já tive só um. então eu não consigo amar todo mundo, entendeu? Mas não foi isso que Cristo pregou. Aí, se nós for seguir o que Cristo pegou... Agora, olha só, por... Vamos que eu seja vizinha desse que matou a criança agora. Mas tu tem que entender o porquê que matou, né? Você quer ver uma... Aí eu me torno uma assassina. Não, você quer ver uma coisa? Se nós for pensar desse jeito, o planeta acabou-se. Separa o joio do trigo. Tenho gato e cachorro. Não podemos pensar assim, mana. Nós temos que evoluir com o conhecimento. O conhecimento diz assim, no mundo espiritual nós somos aproximados por frequência. Do jeito que o Antônio pensa, vai atrair quem pensa como ele. Aqui não. Aqui você mora num prédio com 30 apartamentos que você não conhece quem é do lado, se é assassino, se é um ladrão, se é um bandido, mas você convive com eles por quê? Campo de energia atrai um ao outro. Sim. Nós temos que evoluir com isso. A gente vê na casa. Mas temos que evoluir com isso. Muitas vezes até tem um dizer agora, né? Diz, mas você é candidato para vereador, para quê? Para todo mundo, né? Sim. E você experimenta cumprimentar uma pessoa que nem ela está falando, para ver se ela não muda também. Muda. O cumprimento ali, olha só, eu pego as três passagens que Cristo deixou na terra, que para mim é só isso que importa. Ele deixou uma coisa muito essencial, vocês irão de fazer mais do que eu. Mas o que ele diz, só 3 coisas salva a criatura humana: a bondade, a caridade e o perdão. Se nós não trabalhar isso, se nós selecionar por pessoas, nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados. Vocês sabem para quem é que eu mais rezo na minha vida? Todas as noites? Para quem está preso. Para aqueles caras que estão lá dentro que precisam de oração. Sabe por quê, mana? Será que eu e você na última encarnação não estávamos lá? Será que não viemos para a evolução agora? Quantas pessoas eu e você matamos em vidas passadas? Quantas guerras nós participamos para poder estar hoje aqui?
Então é isso que nós temos que... Porque nós não nascemos agora. Nós somos um espírito vivendo séculos no mundo espiritual. Só que nós estamos evoluindo. O que houve, Rose? Esse papelzinho aqui que eu marquei o nome, depois eu pego aqui. Deixa com ele, depois eu pego com ele. Tá prometido de quarta-feira do dia 22. Beleza. Então eu sei desse teu pensamento e eu comungo disso. Só que aí eu estaria me revoltando contra Cristo. Porque não foi isso que ele pediu para mim. Eu não sigo uma religião, mana, porque eu acho que religião é o caminho errado. Tem muita gente que faz merda o dia todo e depois vai para a igreja pedir perdão. E quando chega na igreja ele diz, a minha religião, a minha. Se nem Deus tinha, ele tem. E ainda se julga melhor. Eu sigo sim consciências de estudo daquilo que eles me passam. Daquilo que eu escuto deles, daquilo que eles dizem faz, daquilo que eles dizem caminha. Então é essa filosofia que eu vou buscar. E sigo sim, através de um conteúdo de estudo. O porquê que eu não leio qualquer livro, mana? Porque livro homens escrevem. E colocam ali o que querem. Por que eu vou para um livro psicografado? Porque eu estou recebendo uma comunicação de um mundo espiritual, transferindo a uma pessoa, colando a um livro, como era do Chico, como era de Divaldo, como era de tantos outros. Duas perguntas. A primeira falando de livro. A forma do umbral e das colônias, como é retratada no Letras na Janela, tem algum sentido? Tem. Ela tem tanto que dá até vontade de morrer quando lê o livro, né? É uma desgraça aquilo pra gente, viu? Até eu olhei para aquilo e disse, oh Jesus do céu, eu digo... Dá para ter Sim. uma conexão real com o que é relatado ali? Psicografado, mana. Ela foi muito categórica a trazer aquele livro, aquela preparação. A base é toda. As nossas colônias, as nossas cidades, vocês não têm noção do que é. Os parques, as praias, as árvores, as casas. Porque vocês acham que isso aqui é um mundo de vocês e vocês não sabem que isso aqui é um mundo transitório. Daqui a pouco vocês voltam para a verdadeira casa e para a desgraça de vocês, para a verdadeira família, porque nem essa que vocês têm na Terra é a verdadeira. Aqui vocês estão cumprindo uma obrigação. Pro Evangelho, a família é um lar de conflito onde se unem os endividados, um com o outro. E tem uma palavra que Deus botou no coração um do outro que é fabulosa, amor. E aí, mesmo tu sabendo que aquele grande inimigo teu, tu vai amar porque veio teu filho. Mesmo que ele passe a vida toda com raiva de ti. Mas tu tem que saber amar ele. Então, a Violeta na Janela retrata, sim. Um dos grandes livros que tem aí como Nosso Lar, o filme Como a Vida Continua, tirado da realidade para mostrar, é o caminho da transição planetária, mostrando o que vocês vão encontrar no retorno. E tirando aquela coisa da mente humana de que vocês acham que aqui é a casa de vocês. Cara, frequentar lugares, eu frequento, eu vou em tudo que vocês possam imaginar. Igreja católica, evangélica, os seminários com os padres, eu tomava café, eu almoçava com eles em grupo. É fantástico você descobrir o mundo que te cerca. Mas a filosofia da vida entre a maioria deles é a mesma, em busca do Salvador, do Mestre. Só que tem uma diferença, o Espiritismo une. As outras religiões desagrega, é só a minha que presta, dos outros não. E aí fica ruim da gente seguir essa filosofia de vida. Mudou muito porque agora o que tem de evangélico vindo para o Espiritismo é uma grandeza, mano. E de católico então nem se fala. Né? Mas só que tem uma coisa, tudo é bom. Lá também é bom porque fala de Deus. Ajuda muita gente, é bom. Entende? Só que nós temos que parar de achar que esse egocentrismo nosso é que é tudo nosso. O nosso é melhor. Tu quer ver, tu tem o teu filho está brincando com 3. Se deu uma briguinha, um deu um tapa no outro, é só o teu que presta, os outros 2 já não prestam mais. E tu já está indo com ele para casa, diz, da próxima vez dá um tapa na cara, dá um soco. Tu já estás assim com aquela raiva interna dentro de ti, porque é teu filho, parece que aquele já não presta. É uma realidade, gente, que a gente pensa, que é errado. Não adianta, mas é errado. Valorize o teu filho como tu valoriza todos.
Essa é a linha de pensamento nossa para ter uma vida justa, sincera e correta. Mas quem diz que a gente faz? Tu quer ver uma coisa? Eu tenho escutado coisas que às vezes até chacoalha a gente. Tem pessoas que a gente vai conversar com eles, eles dizem, Antônio, se a morte é bom, eu não sei, mas eu quero viver de arrasto aqui na terra. Eu olho para ele, eu digo, misericórdia, Jesus, que Deus te abençoasse um dia e desse isso. Ele já deu a Matusalém, pode ser que um dia ele dê para ti também isso. Porque, não é possível, né? Uma pessoa diga uma bobagem dessa, achando então que morreu, acabou. Acabou-se. Você não se lembra de mais nada. E para teu desespero, tu olha menos de milésimo de segundo, o corpo ali, você em pé. E aí você fica olhando, nossa senhora, eu não morri mesmo. Aí entra o choque da morte, o desespero. Aí você quer ir para casa, aí você quer chamar, ninguém te escuta. Você quer tocar, você não toca em ninguém. Aí você começa a entrar em desespero, aí você vê as pessoas chorando, aí você vê aquele teu amigo muito bom dizendo, graças a Deus que morreu, isso não prestava, que é uma delícia isso também em velórios que a gente ouve, e é uma realidade que tu fica olhando aquilo e tu quer entender aquilo ali. Tu vai para casa, tu tenta ir para a cama, não dá, tu tenta sentar na cadeira, não dá, ninguém dá bola para ti, o desespero toma conta. A equipe espiritual está muito próxima de ti. Eles te chamam, eles oferecem, eles chegam perto, você não acompanha porque você quer ficar perto da família. A equipe espiritual vai embora e você se torna mais um vagante na terra, está assim deles. Ó. É isso que ocorre. E a segunda pergunta? Pode falar, meu amor. Esqueci de ti, mulher. A segunda pergunta é sobre cremação. O que a espiritualidade diz sobre manter as cinzas de um ente querido em casa? Péssimo negócio. Hoje em dia eles estão fazendo estojinho. Tem gente que faz quadro agora. Bota em cima da vitrina, próximo da televisão. E às vezes de noite olha e chora sozinho. Não dá para dar uma surra? Dá para dar, né? Gente, aquilo é pó. Você é pó e pó voltará. Se agregue ao Espírito, converse com ele mentalmente, peça desculpa, peça perdão, diga para seguir o caminho. Eu tenho um hábito e nunca deixei de fazer quando eu vou a um velório, que é raríssimo e tem que ser muito meu amigo, eu boto a mão no peito, agradeço. Agradeço por estar junto conosco até agora. Peço a ele 1000 desculpas se errei em alguma coisa. Peço a ele que siga o caminho em paz, que ele está sendo tratado e orientado. Esse é o foco. Mas eu olho lá para o lado, tem gente tomando café e dizer, meu Deus, por que morreu, né? Ora, por que morreu? Morreu porque era a hora. Ou tu acha que alguém morre porque quer? Mas aí não vai para o caminho bom, né, nego? O Vale do Suicídio é muito próximo do umbral. Aí a gente desvia para lá, né? Aí é angústia, aí é terror, aí é pânico, aí é medo, aí é desespero, aí te leva a isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá, Renato. O senhor falou há pouco tempo de psicografia, né? Sim. Demora para... Mas tem umas passagens do Chico, de gente próxima, assim, conhecida dele, que desencarnou e logo mandou mensagem, não para ele, para a família, né? Através dele. Com o Chico podia isso, amigo. Chico era um servo de Jesus. Para você se entender, quando eu digo um servo de Jesus, o dia que Chico desencarnou, quem veio buscar ele foi o próprio Jesus. Isso já todo mundo sabe disso. Não, eu não sabia. Não? Fica sabendo agora, irmão. Você está meio atrasada, então. Você vê como tem que ler mais. O próprio Jesus veio buscar ele e ainda deixou um direcionamento a ele. Tá? Que a próxima encarnação dele será em Jerusalém. Lá em Israel, ele queria voltar ao Brasil. E Emmanuel está no estado de São Paulo já com seus 23 anos. Tá? Então, para vocês verem a diferença. Agora, casos como eu estou pegando aqui no Balneário de Campos, tem gente que vem aqui e diz assim, Antônio, eu trabalho com psicografia, eu já me arrepio, a orelha já fica em pé. Eu digo, é mesmo? Eles vão ter casas por aqui em Balneário que vai 10 pessoas, cada um recebe uma psicografia. Caramba, velho, como está evoluído o mundo espiritual, A espiritualidade não funciona assim, maná. Hospital Fogo Selvagem, eu fui assistir a psicografia, 300 pessoas.
Saiu 3. E eles nem pediram, são chamados, tá? Sertãozinho, nós estamos indo agora de novo, à Casa da Psicografia depois de Chico. Estamos indo para lá agora mês que vem. 100 e poucas pessoas, saiu 2. A espiritualidade não está lá mandando. Só que hoje ficou muito tradicional. Eu pego uma caneta e um papel, eu vou jogar para aquele papel as minhas emanações sobre a pessoa. Hoje já tem gente que pesquisa a tua vida no YouTube, no Instagram, e depois botar lá. Porra, você tem que parar com isso, gente. Psicografia é uma coisa muito séria. Não sai assim a reverter para todo mundo. Mas o brasileiro, e só o brasileiro, gente, ele é mestre em dar nó. Ele engana até os mortos. Ele é fantástico para isso. Mas não é assim que funciona, tá? Nós temos que saber como receber uma psicografia. Chico tinha a psicografia deles, era tão reavaliada que serviu até para um julgamento para soltar uma pessoa. Então vocês avaliam o tipo de psicografia que tinha o Chico, para nós falar disso aqui. O dia que foi lançado um negócio, eu fui à casa do Chico Xavier, tive lá 3 vezes, e o dia que eu cheguei lá falando com o Eurípides, o filho dele, eu disse a Eurípides, saiu no Fantástico, que o Chico tinha feito uma previsão de 1952, ele tem aqui, ele foi lá e mostrou, está em vidro. Em 1952, ele fez uma previsão do que estaria ocorrendo hoje. Então, o que você quer, nós estamos falando de uma pessoa diferenciada, irmã. Diferenciada. Como é vista a cremação? A cremação, ela pode ser usada hoje dentro das leis, que hoje é lei. Você vai lá, faz o velório, vai para a gaveta 72 horas. Aí depois vai a cremação. Antigamente era não dava nem tempo, o carvão comia o olho nu, era tu virar as costas e já jogava para lá. Mas quem vive bem na terra não sente nada. Quem não tem apego ao corpo não sente nada. Agora tu imagina uma pessoa que passa 24 horas, botox, coisa, corpo, vive no espelho se olhando. Se essa pessoa morre e vê queimar o corpo dele, ele quer saltar em cima da turma. Porque é apegado. E sofre, gente, sabe por quê? Não queima ele, mas a sensação que ele tem é que está queimando algo dele. Então hoje se dá 72 horas. Não é para queimação, é para que a espiritualidade afaste ele dali e ele não sinta nada disso. É o tempo que eles têm para isso. E essas 72 horas, como é que você consegue fiscalizar se houve esse espaço? A espiritualidade pede isso e garante isso, porque consegue tirar ele dali. 72 horas eles afastam. Será que eles cumprem? Ah, não. Lá no crematório eles cumprem. 72 horas, isso agora é lei, virou lei. Vai para a gaveta. E tem outros casos que não é só isso, tá? O caso de morte súbita também é 72 horas, não pode queimar antes. Então hoje é lei, tá? É que para enterrar tu pode tirar a hora que quer, né? Já teve exumação que foi, depois de 1 mês eles tiraram para ver. Mas não muda em nada, tá? Botar na gaveta, botar no chão, botar no fogo, tu não vai usar mais aquilo mesmo. Né? Se tu entra num cemitério, como às vezes a gente vai, e o maior choque de realidade é um cemitério, e eu até hoje quero descobrir por que o povo gosta tanto, né? E tu vai lá, tu vê eles se remoendo, chorando, implorando sentado no túmulo. Alguns cavam ao redor do túmulo para tentar voltar para o corpo. Se vocês verem o sofrimento e a dor que é, vocês iam dizer, meu Deus, cara. E tem equipes espirituais de resgate, equipe socorrista ali para tirar eles, mas vê que eles não dão bola e não acompanham eles. E não é invadindo o livre-arbítrio deles, também se respeita. E deixa, porque vai chegar uma hora que eles vão pedir socorro. Mas isso é o que ocorre dentro do cemitério. E tem gente que vai para lá, gente que nunca viu família, que geralmente é aquele que não vê, depois vai chorar do arrependimento, e vai lá e acende vela. Vai lá e leva flores. Vai lá e chora no túmulo. Aí eu queria me perguntar, está chorando para quem? Está ali abrindo um leque de comunicação com espíritos sofredores que estão ali procurando auxílio. Quando você confia, você sabe que não tem ninguém ali. Tá? Minha mãe morreu já faz um tempinho. Nunca fui ao cemitério.
Minhas irmãs, eu tenho uma que é evangélica, gente, que Deus abençoe ela. Ela assim, mas tu nunca vai lá ver a mãe? Eu digo, vejo sempre à noite, converso com ela. Se eu for lá, eu vou ver um túmulo, uma foto. Eu não sou pedreiro. O que eu vou querer lá, olhar um túmulo? Ah, mas é lembrança. Lembrança é aquilo que você tem no coração da pessoa. Lembrança é aquilo que tu imagina e que tu vê ela toda noite falando contigo. Lembrança é tu guardar as memórias dos momentos bons com ela. Isso é lembrança. Lembrança é você saber que esteve sempre presente. Lembrança é você saber que todo dia de manhã eu estava lá tomando café e almoçando com ela. Isso é lembrança. Agora, quando a gente não tem, a gente tem que ir para lá tentar pagar alguma coisa mesmo. Seu Antônio, então túmulos assim que é meio que revirado assim, sem, entre aspas, explicação, é possivelmente que seja o próprio... Não. Eles não deixam isso físico que a gente... Isso muitas vezes é relaxamento da família que não cuida, que deixa ali assim. Eles fazem, eles cavam, a gente vê através do terceiro olho, na vidência. O desespero. Eles pedem ajuda. Quando a gente entra, eles vêm correndo para a gente. Eles chamam, eles querem que a gente atenda a eles. Eu digo, gente, nós não podemos, então, para a gente que tem a vidência, que tem essa comunicação, o cemitério é um parque de horrores. É muito difícil. É muito difícil de ir. Eles seguem os que vieram te buscar. Eles não seguiram nem a equipe espiritual, irmão. Vão seguir a mim? Oh, para, né? Ah. Fala Não. pra eles, ó. Por favor, né? Não. Mana, eu vou dizer uma coisa para vocês e gravem bem o que eu vou dizer. Morreu. Lembre-se de uma coisa, eu estou vivo. E vá embora. Eu quando morrer eu não quero nem ver velório, não quero ficar, eu já disse isso a eles. Não me permita ficar para assistir pessoas, nós não estamos, eu quero partir, eu quero saber, eu quero passar, eu quero chegar a uma coluna, eu quero voltar para casa. Eu vou continuar estudando, trabalhando, me preparando para a nova jornada que eu não sei aonde vai ser. Mas eu tenho certeza que aonde eles precisarem de mim, eles vão me colocar. Mas eu quero partir. Eu não tenho motivo para ficar olhando os outros chorar. Os outros, ai, como ele era bonzinho. Não tem nada disso. Fechou o vínculo, acabou a missão. Vamos embora. Seu Antônio, a pessoa morreu, né? Aí vem a equipe espiritual para levar ela, né? Depois que ela vai, que ela aceita aí, ela tem como voltar para visitar os familiares aí logo depois que ela foi, ou não volta mais? Depois dela ser levada, ela fica um bom tempo lá em cima. E quando ela desce acompanhada de uma equipe espiritual só para visita. Aí ela não tem mais esse translado sozinha. Ela não consegue se locomover para voltar para ver velório? Não, nada disso. Aí tem um tempo que eles deixam ver a família. Quando a pessoa não está preparada para um retorno à Terra, eles vêm de noite em desdobramento e levam a família para vê-la. Tá? Então isso é diferente, ocorre. Quando você chega lá em cima, há leis que você tem que seguir. A nossa cidade tem governantes, tem que seguir uma disciplina, tem que estudar, tem que trabalhar. Não é a deriva, como se a gente não fizesse nada, entende? Ou alguém outro levantou a mão aqui? Aqui no Vaticano, né, foi o ano passado. Daí eu tenho uma amiga que faz anos que está estudando espiritualidade lá. Daí o pessoal ligou para ela. Por favor, tu vem aqui correndo, porque nós não aguentamos mais o cara aqui dentro. Ele dizia, não, eu tenho cheque em tal lugar, vai lá, pega, mas me tira daqui. Não tem como tirar, né? Não tem, é difícil, mano. Nós dizia, né? Não, tu não vai sair daqui. Não tem cheque, não tem nada, acabou. Como ele era tão materialista, né? Materialista assim, gente, o que aquele cara sofreu. E vai continuar sofrendo um bom tempo. Olha, foi um sofrimento para nós. Quando uma pessoa está para morrer, ela pode se comunicar com outros espíritos? Pode. Ela já vê outros irmãos. Tem um exemplo que a nossa mãe falava para a gente, que o pai estava muito mal, para morrer mesmo. E quando ele começava a ver, você chamava ele de doido, né? Ele está doidinho. Não. Né? Daí o meu irmão era motorista de ônibus escolar, e ele fazia assim, ó, a mãe dizendo que ele estava seguindo. E ele fazia assim, espera um pouco, né? Não falava, ele dizia assim. E aí o meu irmão chegou, aí ele fez um sinal que... Tem muitos casos desse, confirmado inclusive. Nós temos casos, assim, esse caso, por exemplo, lá do crematório, a gente costuma dar um choque anímico.
O choque anímico retira ele desse lugar. O que é? Trazer ele a uma casa, incorporar um médium e conversar com ele. Mostrar a ele que ele desencarnou. Mostrar a ele que ele não faz mais parte desse contexto da vida, que ele precisa subir ao plano espiritual. Mostrar para ele que ele tem que acompanhar uma equipe, cada equipe é selecionada para isso. Geralmente esse choque anímico, a gente olha e vê que ele é um espírito homem, a gente tem que incorporar ele numa médium mulher. Porque quando ele está incorporado, ele vai dizer, não, vocês estão vendo que eu estou falando com vocês, eu estou vivo. Aí a gente diz, você já viu que você está falando comigo através de uma mulher? Então você já desencarnou. Você tem que provar para ele que você desencarnou. Você tem que mostrar isso a ele. Esse é o choque anímico. Essa é a função das casas espíritas pelo Brasil. Equilibrar e ajudar eles a subir. Nós temos muitos irmãos pedindo socorro e pedindo ajuda e implorando por assistência, e às vezes eles não permitem que a gente ajude, porque a seleção é automática, é pela uma corrente de mentores que trazem. Eu queria fazer não sei se é uma pergunta, ou meu marido estava hospitalizado, né? E já passando bem mal. Aí ele falava, fiquei a madrugada, estava na UTI, fiquei a madrugada com ele, e aí ele falava, fecha os olhos, você está vendo todos eles ali? Então, o tempo inteiro, ali dentro, parecia que ele estava vendo várias pessoas, e aí ele falava assim, quando eu fecha os olhos para você ver, quando eu abro, eles vão embora. E aí, nesse dia mesmo, ele acabou falecendo, né, amanhecendo o dia. Mas a madrugada inteira ele passou assim, vendo outras pessoas, que aí ele falava para mim que estava vendo. Mana, ele já está desligado do corpo. O choque da morte, ele acontece na hora. Nós temos um tempo para sair da Terra. Hora, minutos e segundo é feito o desligamento. A doença não te mata, o câncer não te mata, um acidente não te mata. O que te mata é dia, hora e minutos. Então eles desligam, só que antes de desligar o cordão de prata, a pessoa já sai do corpo, ele vê todo mundo. Mas como o cordão de prata ainda está interligado, ele fala com vocês. Tem aqueles que dizem, estou vendo a minha irmã, estou vendo as minhas sobrinhas, e já estão ali para recebê-lo. Mas ele está sob o choque, mas a morte é quando desliga aí, mas ele já está vendo tudo isso sim, já está em desdobramento fora do corpo. Mas pode ver e não morrer, no caso. Pode ver e não morrer, sim. Tem uma história do meu filho, que sofreu um acidente, e aí quando ele saiu da sala, ele me olhou e disse, mãe, tu viu a vó aí? E eu não posso falar até hoje sobre isso. Certo, mas ele saiu, isso chama-se QRMs. Ele sai do corpo, ele se transporta, ele veio e depois volta para o corpo. Não era a hora da morte dele, mas na viagem astral ele está vendo. Ele acompanha tudo. Isso ocorre muito dentro de hospitais, tá? Eu também atendi uma paciente que aconteceu justamente isso. Ela teve uma complicação na cirurgia, e pós o cirúrgico ela começou a falar com mãe, com o marido, e a gente estranha, isso e aquilo, e daí um dia ela falou assim, mas eu não quero ir, eu quero ficar mais um pouco, entende? E ela, hoje em dia, também. Os QRMs são fatos reais, que nós temos vários casos confirmados de venda, onde pessoas foram, mas é oportunidade que a gente tem de desvincular-se do corpo, assistir e voltar ao corpo. Isso é uma maravilha. Doutor, esse retorno compulsório, o espírito desencarna, tem uns que vão para estudo, vão para umbral, essa questão. Mas tem espírito que retornam em breve, logo, né? Tem, aí já praticamente são espíritos que ainda têm missões muito rápidas para cumprir. Eles retornam porque eles desencarnam bem. Agora, a compulsória não é escolha. Espírito mau, espírito vingativo, espírito devedores, assassinos. Esses caras, para a equipe espiritual salvar eles, desencarnou, ele já força uma nova reencarnação para eles. Para que a vida continue, para eles tentar expurgar mais rápido as dívidas. Quando você está bem evoluída tecnicamente, quando você conhece as leis de Deus, quando você pratica o bem, quando você sabe o que é um perdão à caridade, você escolhe teu regresso à Terra. Você programa ela. É diferente, a equipe espiritual te acompanha e vê a tua programação e diz dia e hora que tu vai retornar à Terra. Tá, e uma outra pergunta, essa questão de você está
está em harmonização, coisas parecidas, o teu espírito vai lá naquele local, fala com a pessoa, mas você está aqui. Teletransporte, eu faço isso com uma facilidade gigante, mana. Pois é, isso Entende? Isso é teletransporte. É como você trabalha o teu espírito ou a tua mente. Você se desloca, assiste, vê e fala. Tá? Então, para vocês verem como é fácil a gente fazer isso. Maninha, vem para cá você comigo. Você mesmo. Para vocês verem como ele tem essa facilidade de se deslocar rapidamente. Eu quando casei com a minha mulher, gente, a Márcia... Isso é perigoso? Não, isso é tranquilo. Eu quando casei com a minha mulher, espero que ela não esteja vendo, conto com a sorte. E uma vez eu disse para ela, nós estávamos namorando, eu dizia, mas eu queria ir lá na tua casa conhecer a família. Aí ela diz, não, ainda não, e é muito cedo. Eu disse, tá, então eu vou sozinho. Eu fui um dia de noite, visitei todo mundo, vi tudo, assisti. Quando eu voltei de manhã, eu contei tudo para ela, ela olhou, como que tu sabe tudo isso? Eu disse, não, porque eu fui lá, já que tu não permite, eu fui. Só que eles não me viram. Eu disse, teletransporte, a gente pode fazer isso com tranquilidade. Há uma preparação, o médium tem que estar dentro de uma consciência. E tem aquele que faz sem saber que tem a consciência. Vem cá. Vem cá. Tá com vergonha? Não. Fala pro povo o que tu vai fazer aqui na casa. Certo. Eu sou, primeiramente, né? Sou a Camila, fisioterapeuta. Eu vou estar atendendo nas terças-feiras com fisioterapia, focada principalmente para a coluna. Então, quem sentir algum desconforto na coluna, ou travar, dor ciática, alguma coisa relacionada com isso, estarei por aqui. Terá que falar comigo, porque sou eu que vou engatilhar. 3 pessoas só. Outra coisa. Só que tem uma coisa. Só que tem uma coisa, gente. Por isso que tem que falar comigo antes de eu encaminhar para ela, tá? Porque tem que ser pessoas mesmo que estejam com problema de coluna, com torcicolo, pessoas que precisam. Pelo amor de Deus, eu não vou botar ninguém com dor de cabeça. Ai, trinquei o dedo, não. Não, porque aí nós vamos tirar a vaga de um que precisa sério, tá? Não. Ela é espírita, mano, ela é médium, ela trabalha na casa há bastante tempo já. Vai ser eu mesma, vai ser um trabalho. Esse aqui é o lado profissional dela. Ah, tu é real. Eu sou real. Tu me quebras, né? Ela trabalha na sala do Vils com o doutor Leocardo e ela está pegando um dia a mais para ajudar pessoas assim. Tá? Ela é uma profissional, então ela vai exercer essa função para ajudar alguém, tá bom? Senta lá, meu amor. Nervo ciático, coluna, tudo vai passar com ela. Então, por isso que eu te perguntei de hoje sobre a dor, cabecinha, né? Ah, tá. Eu preferia o espírito. Entendeu? Mas eu vou querer também. Sinto muito assim. Nunca me falei. Rapaz, quando eu digo a vocês que a raça humana é complicada, vocês dizem que não. Vocês querem trazer para mim entender que não é, mas mostra que é, gente. Mana, isso acontece comigo, tu não ia gostar de ver. Não. Todo mundo tem essa sensação. Aqui dentro, por exemplo, agora nós temos mais de 100 irmãos espíritas sentados, tá? Em camarins que eles botam ao lado, eles ficam vendo. Eu queria saber se era um espírito que ia trabalhar para nós. Só que tem uma coisa. Encostado nela. Se tu falar mais, vai piorar de uma vez. Deixa assim como tá. Não vamos complicar mais a coisa, né? Mas vocês não iam gostar. Eu tenho muitos amigos que dizem, Antônio, eu gostaria da vidência. Sinceramente, eu gostaria de ter essa receptividade com a vidência. Porque eu digo que muitas vezes eu estou na rua e eu olho, e eu já vi muitos irmãos, amigos meus que desencarnaram passando pelo outro lado, alguns passando por mim, a gente pensa, como é que a pessoa iria lidar com isso? Se você tem um pouco do conhecimento espírita, você iria entender, mas como é que choque daria e sentir? Se você está em casa sentada, a tua poltrona, alguém vem e senta ao teu lado e diz, oi, estou aqui. Como é que seria a tua realidade? Como é que você iria fazer? Que tipo de choque seria esse? Então você imagina, como eu já relatei, isso é um caso muito nítido comigo, 4 horas da manhã eles entraram pela porta do meu quarto, abriram o cara bem vestido, um terninho azul,
Magrinho ele, junto dele mais 3, e vieram para o lado da minha cama e me tiraram para trabalhar. Como é que seria vivenciar isso 4 horas da manhã? E tem gente que pede a evidência. Tem gente que quer, mas sabe por quê? Vaidade. Porque você não vai saber lidar com a situação. Não vai. Eu com 12 anos eu via e andava correndo atrás da minha mãe para tirar eles de perto de mim. O que vocês queriam? Não vai, a gente não vive. Hoje em dia, com o pé no chão, a gente sabe como trabalhar isso. Por quê? Porque nós estamos voltados dentro de uma ciência que eu nada mais sou do que um ser humano normal que nem vocês, mas cumprindo uma missão para eles, para ajudar pessoas. É só isso. Mais nada. O meu foco é a comunicação e passar pessoas por terapias que precisam. Quando as pessoas não vêm por uma terapia e vêm falar comigo, eu não digo a vida delas. Eu vejo, mas não digo. Sabe por quê? Porque eu tenho que dar 2 opções para ela. Um caminho certo e um caminho errado. Eu não posso tirar e oferecer tudo a ela, porque ela vai ganhar tudo de mão beijada sem passar pela dificuldade. Eu vou estar desviando o caminho daquela pessoa. Esse não é o foco. Então, quando a gente se prende a Deus, quando a gente é devoto a Deus, quando a gente torce por Deus, quando a gente acredita em Deus, nós nunca estamos sozinhos e nós nunca estamos em sofrimento. Outra, vocês não fazem parte desse agregado aqui. Vocês estão aqui em uma grande viagem que daqui a pouco acaba. E vocês voltam para a terra natal oficial de vocês. Somos viajantes do tempo. Voltamos para a nossa casa, reencontramos as nossas famílias. Hoje eu posso estar encarnado aqui, a minha verdadeira mulher pode estar encarnada no Nordeste, no sul da Bahia, casado com outro cara, vivenciando outra experiência, porque para nós espírito isso é normal. Evoluir o conjunto da humanidade. Quantas vezes eu venho para cá, ou eu chego aqui, ou eu entro, eu brinco, eu dou risada, eu converso com as pessoas, mas às vezes eu fico pensando como é difícil lidar com o ser humano. Porque o ser humano entra aqui, tem 10 pessoas, eu chamo pela ordem, ficha, eu não dou preferência a ninguém, pobre, preto, branco, rico, é pela vez. E muita gente às vezes, mas eu estava... Amigo, é pela vez. Eu chamo pela ordem do papel. Porque da preferência já entra uma virtude, já estou desviando um caminho deles. E não é isso. Se eu der preferência, eu estou deixando pessoas com dor para trás para botar quem não tem na frente. Não, é igual. Então tem gente que reclama. Tem gente que critica, que briga. Aí eu peguei um caso aqui, uma pessoa que discutiu, e a menina foi na porta de Santo Antônio, ela falou que está na frente, não, na frente está essa, atendi, quando ela entrou, disse, viesse buscar o quê? Tu já entrou devendo para eles. Porque isso aqui é uma casa de caridade que não pertence a mim, pertence a vocês, é de vocês, não é meu. Eu sou só um administrador. O meu foco é fazer ela funcionar redondinha, o meu foco é não se vender, o meu foco é não mexer com dinheiro, o meu foco é fazer caridade. Mas até para fazer caridade tem que ter um ponto de equilíbrio. Vamos tratar todo mundo iguais. Então tem pessoas que não aceitam, que não querem. Elas acham que a prioridade tem que ser mais rápida. Eu pego pessoas aqui de Brusque, eu pego pessoas de Itapema, eu pego pessoas de Jaraguá, eu deixo na fila, como todo mundo. Então, quando a gente quer ter ordem com o mundo espiritual, siga o caminho deles. Eu não posso fazer nada, eu não sou médico, eu não sou um curandeiro, eu não sou um cara que trabalho para fazer o mal para ninguém. O bem e mostrar como viver bem. A minha função é passar a vocês o que eles passam para mim. A minha função é deixar que vocês vivam como tem que viver bem. Mas até para isso, nos dias de hoje é difícil. Aí entra aquilo que tu falou, irmã. A humanidade, ela está terrível. Eu estava vendo ontem uma reportagem de 3 cabritinhos que nasceram. Um cara invadiu um sítio, arrancou um olho e cortou a língua de um cabritinho daquele. Para que essa maldade, cara? Pois é, mas tem pessoas que fazem. Aí as pessoas dizem, Antônio, quem seria esse ser humano? Um mago negro reencarnado?
um chefe de legião reencarnado, um cara voltado à maldade. Então tem muita maldade, mas a diferença é que o bem ainda é maior. E é o bem que domina isso aqui. O bem é maior, é o bem que domina. Não é a maldade que domina. A maldade está perdendo feio para isso. Qual é a diferença espírito e alma? É que a alma, mano, ela tem uma diferença muito grande. É um átimo. É uma comunicação com o mundo. Eu tenho corpo físico, duplo etérico, mental superior, mental inferior. O átimo aí envolve a alma. Depois eu tenho a centelha divina e próximo o espírito, que é luz. É o comando superior do corpo. Esse comanda tudo. Esse nunca morre. Esse está sempre ativo. Os animais não têm espírito, mas têm alma. Comunicação. As plantas têm alma. Comunicação. É diferente. Tá? Mas nós temos um ser maior, um espírito, que nós temos morada, nós temos endereço, nós temos cidades, nós temos família, tudo lá em cima. A alma não, a alma é o átimo do corpo. Um dia eu vou trazer uma matéria bem especificadinha para vocês entenderem, porque muita gente sempre cismou assim, a alma e o espírito é um só. Mentira, não é. Como não é um só, anjo da guarda e mentor espiritual também não é. A alma morre, então. Não, ela não morre, ela fica em arquivo. Ela é um átimo, é um corpo, é um dos 7 corpos que nós temos. Cada vez que você vem à Terra, você volta com os 7 corpos. Essa alma está ali. Sensibilidade, o ânimo, o amar, o poder, a vivência, isso é uma alma. Tá? Mas o espiritismo é a centelha divina maior da individualidade, é uma comunicação, é um comunicante, é a semelhança do Mestre Jesus. É muito puro dele. É um ser maior, porém endividado. Por que os animais não têm nada para pagar? Porque tem alma. Se nós só tivesse alma e não tivesse o espírito, nós íamos lá e voltava rapidinho. Mas nós temos um espírito. O que quer dizer? Nós sabemos o que é certo, o que é errado. Nós sabemos como fazer o mal, nós sabemos como fazer o bem. Nós temos resgate, nós temos provas, nós temos expiações. Por isso nós somos espírito. Quando eu vejo o meu pessoal lá atrás se mexendo, muito alvoroçado, eu sei que está muito próximo de acabar. Né? E são os que a gente tem dentro dessa casa que faz a diferença. A minha amiga Marina, que controla aqui, meu amigo Wilson, que controla tudo isso aqui, o Gilson administra todo o passo, todos esses espaços aqui. Então isso faz uma diferença para a gente, para vocês verem que ninguém toca uma casa espírita sozinho. Não existe milagres. Não existe um dirigente que diga isso aqui é meu, isso aqui é teu, aquilo... Não. Se eu não tiver eles, eu não tenho força para tocar nada sozinho. Eu dependo muito 100% dessa união. E é essa união que faz a diferença para a gente. Então nós não somos dirigente de casa espírita, nós somos uma comunidade fazendo uma evolução para ajudar um pouco de cada um que aqui passa. Não só com palestras. Não só. Nós doamos sacolões, nós ajudamos muita gente, muitas famílias. Então isso é uma assistência que a gente faz. Eu quero agradecer a todos, vou fazer uma corrente de oração para que a gente consiga ir para casa numa terça-feira frienta, tá? Frienta demais, né? E dizer a todos que é muito bom viver, tá? É muito bom ser feliz, é muito bom amar o próximo, é muito bom a gente parar de discutir e brigar em casa. É muito bom discutir e brigar por causa de uma pasta de dente, de uma escova. É muito bom a gente não brigar com o marido em casa porque o espelho é primeiro o meu, depois o teu. É muito bom a gente viver em comunidade. Casamento não é sexualidade, é respeito. É companheirismo. Casamento é uma ética de comportamento dos dois. Se eles não tivessem comportamento para vivenciar um casamento, abram. O Evangelho segundo o Espiritismo é bem claro. Casamento sacrificante, casamento doloroso, abra. Então está no próprio Evangelho isso. Então nós não precisamos partir para ofensas, para críticas, para nada. Mestre Jesus, Pai Celestial, obrigada por essa noite, Senhor. Obrigada por todos os irmãos desencarnados que estão conosco. Obrigada por essa vivência, obrigada, Mestre,
por esse momento de lazer cultural, onde a gente consegue trazer informações e auxiliando os amigos. Num momento de oração como esse, quem mais aprende sou eu, Pai. Baixando a guarda, refletindo e estudando, mediante uma concentração de pessoas onde a gente possa considerar amigos, amigos de coração, amigos de jornada, amigos espirituais. Pai Celestial, mais uma vez eu venho te pedir, Mestre, alivia a dor de quem está nas ruas, quem está nos hospitais, quem está em presídios. Pai, ajudai a cada um desses irmãos, restaurando o equilíbrio na sua mente, trazendo eles para uma busca de controle, trabalhando o equilíbrio emocional de cada um, Mestre Jesus. Mestre, obrigada por mais um dia de palestra, por mais um dia de reflexão. É através do conjunto da obra que a Fundação Bom Amparo se despede de todos que aqui estão, através da oração do Mestre Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, agora e sempre, na graça de Deus. Que o Mestre Jesus acompanhe vocês, a casa de vocês, o lar de vocês, e que abençoe a família de cada um de vocês. Tá bom, gente? Renata.